Boa tarde a todos. Bom, vou mostrar como é que funciona o módulo de controle PPCP, controle de produção da Apollo. Para que funcione o módulo PPCP, alguns cadastros devem ser preenchidos. O primeiro cadastro que deve ser preenchido é o cadastro de atividades. Quais são as atividades que o meu produto que vai para a produção vai passar? Então, por exemplo, aqui é uma empresa que fabrica confirmar o que ela fabrica aqui certinho para não ter selos mecânicos. Então, essa empresa, o selo passa por algumas atividades lá dentro: atividade de cortar, atividade de furar, atividade de tornear, atividade de fresar, e depois tem uma atividade que é pegar todas essas peças e juntar numa só, fazer a montagem dessas peças. Então, o primeiro cadastro é o cadastro de atividade. Outro cadastro importante de se fazer para a produção é o cadastro de centro de custo, que também segue a mesma linha do cadastro de atividade. O centro de custo: corte, furação, torneamento, fresamento. Veja bem, montagem, que eu criei um centro de custo refugo e um centro de custo retrabalho. Por quê? Porque eu vou ter que criar um produto chamado refugo e um produto chamado retalho, para que esse produto, para que quando eu for fazer o apontamento da produção, eu vou indicar a quantidade de peças boas, as quantidades de peças que foram refugadas e a quantidade de peças que foram para retalho. Então, e ele pede qual é o código desse produto e qual é o centro de controle. A gente chama de centro de controle, mas é a mesma coisa de centro de custo. Qual que é o centro de custo para que seja jogado, para que seja lançado esse produto. Tem um outro cadastro também que compõe para formar o PPCP, que é o cadastro de operações. Quais são as operações que meu produto passa dentro da produção? Mesma coisa: montagem, torneamento. Só que no cadastro das operações eu falo se essa operação é mecanizada e eu já relaciono a atividade. Essa operação está relacionada a tal atividade. Voltando um pouco no cadastro de atividade, na atividade eu sou obrigado a informar a unidade em horas, a disponibilidade de horas, para que ele faça depois o custo, me ajude a montar o custo. Qual que é a mão de obra direta, mão de obra indireta, qual que é o equipamento, materiais indiretos que eu uso nessa atividade. Porque depois lá eu vou apontar na produção: olha, eu fiz essa atividade, eu cortei, comecei tal hora e terminei tal hora. Depois de cortar, eu fui para a segunda atividade, furei, comecei tal hora e terminei tal hora. E ele vai vir aqui e vai buscar
exatamente na mão de obra direta, tem o operador que fez, qual que é o salário dele, quantas horas ele trabalha por mês. Ele vai fazer os cálculos para saber quanto que está saindo o custo desse operador naquela atividade. Bom, feito esses cadastros aqui, o mais importante agora é o cadastro de produtos. No cadastro de produto, o produto segue uma linha de cadastro de estilo plano de conta, onde nós temos títulos e subtítulos. Então eu tenho aqui um demo produção, produto acabado, insumos, matéria-prima, projetos semi-acabados. No produto acabado, eu tenho um produto acabado aqui chamado selo mecânico, que eu cadastrei. E eu também cadastrei uma produção que é o refúgio e o retalho. Lembra que eu falei que eu tinha o refúgio e o retalho? Eu cadastrei esses dois produtos. Mas no semi-acabado, em anéis, eu tenho um contraanel, um anel deslizante e um anel de encosto. Esses três anéis são semi-acabados, vão compor para formar aquele selo mecânico. Então, eu vou formar a ficha técnica dos semi-acabados, que na realidade eles são um produto também, semi-acabados. Eles podem servir em outros selos mecânicos. Bom, para montar a ficha técnica, tem esse botãozinho aqui, e eu vou lá e eu falo qual que é a matéria-prima que eu uso para compor aquele produto semi-acabado. Então aqui o talugo de inox de 304,82 por 55. Montei a ficha técnica do segundo. Também um talugo de inox de 82 por 55. E montei a ficha técnica do terceiro. Talugo de inox já é o 304 por 76,2. Ótimo. Quando eu mandar produzir, na realidade, eu vou mandar produzir, primeira coisa que tem que ficar pronto é o semi-acabado. Porque o acabado vai ter uma operação só, que é a montagem, que é a união desses três. Então, as minhas operações que vão passar dentro da produção tem que estar dentro desses semi-acabados. Então eu vou ter que cadastrar os processos que esses semi-acabados passam dentro da produção. Exemplo, o contraanel. Eu já vim aqui e falei, ó, ele corta, ele fura, ele torneia e ele fresa. E quando eu coloco essa operação, eu já coloco aqui o refúgio e o retalho. Lembra que eu cadastrei o produto, refúgio e o retalho, e qual o centro de custo, e qual que é a atividade que ele está executando. Então eu faço isso para todos os meus semi-acabados. Já no anel eu falei que torneio e fresa só. Torneio e fresa. E aqui no produto acabado em si, eu vim e relacionei a ficha técnica falando, olha, para compor o selo mecânico, eu preciso do contraanel, e ele já explode a sua ficha técnica aqui, o anel deslizante e o anel de encosto. Ele já trouxe para mim. E eu tenho o processo de montagem. Trouxe aqui o processo de montagem desse produto. Bom, montei a ficha técnica, coloquei os processos que o produto passa dentro da produção,
qual que é o próximo passo? O próximo passo é partir para a produção em si. Eu posso partir de um mapa de produção, de um plano de produção ou de uma previsão. Eu vou partir de uma previsão aqui. Vou fazer uma previsão. Eu fiz uma previsão que eu preciso produzir 30 selos mecânicos. 30 selos mecânicos. Preciso produzir 30 selos mecânicos. Então, ok. Tudo bem. A segunda etapa depois da previsão é o planejamento. Bom, eu planejei 30 selos mecânicos. Ok? Ele pergunta para mim a data inicial e data final dessa produção, se eu vou considerar o estoque mínimo e o consumo médio. Se eu considerar estoque mínimo, ele vai produzir o que eu tenho na minha previsão mais o estoque mínimo. Eu posso programar contra previsão, contra pedido ou contra carregamento. Tem gente que monta carga para depois mandar produzir. Então eu posso fazer isso. E gera planejamento. Ele gerou lá para mim. Olha, você precisa produzir 30 selos mecânicos, não tem nada em estoque, não tem nada reservado, não tem nada comprado, não tem nada empenhado, não tem nada disponível, não tem nada para produzir. E a sua quantidade, peso é 0. Beleza, tem que produzir 30 selos mecânicos. Feito o planejamento, qual que é a minha necessidade para produzir esses 30 selos mecânicos? A minha necessidade para produzir esses selos mecânicos, a primeira coisa que ele vai me perguntar. Bom, eu vou ver qual que é a sua necessidade. Mas em material, eu considero os materiais que você tem pronto? Eu considero os produtos acabados que você tem pronto? Eu considero os semi-acabados que você tem pronto, já não tem estoque? Eu considero produtos alternativos? Isso é interessante. Na ficha técnica, quando eu monto a ficha técnica do produto, eu falo o que compõe o meu produto. Então, o meu produto compõe tal anel, tal contraanel, mas na falta desse anel, desse contraanel, eu posso usar um outro produto que substitui? Eu colocaria em produto alternativo, porque na falta de um produto ele pode usar um outro produto. Aqui ele está perguntando se eu posso usar o produto alternativo se não tiver o que está legítimo na ficha técnica. Considera compras, porque às vezes eu estou fazendo um período de produção de umas semanas e eu fiz uma compra e está para chegar, por exemplo, segunda-feira está para chegar na terça. Então considero que eu comprei, porque vai chegar na terça-feira, vai entrar material para mim e eu quero que considere ou não considere. E dou gerar itens. Aí ele trouxe lá itens para produzir. Olha, você tem que produzir 30 selos mecânicos, 30 contraanel, 60 anel deslizante e 120 anel de encosto. E quais são os materiais necessários para fazer essa produção? Os materiais necessários são 93,30 quantidade de quilogramas de tarugo e 66 de tarugo também, mas do inox 76,2. Então ele só explodiu aqui para mim quais são a minha necessidade. Não tendo em estoque, eu marquei uma configuração para que gere uma requisição de compra por compras comprar. Não tinha em estoque, ele gerou uma requisição de compras por compras
fazer a compra, ó, requisição gerada da necessidade tal, dos tarugos. Bom, o compras cotou, fez a compra tal, chegou no estoque. Chegou no estoque, eu dei entrada no estoque desse tarugo. Então eu dei entrada aqui no estoque. Da ACIAS, do tarugo 304. De 300 do 304, do 82,55 e de 250 do 76,2. Tem entrada no estoque, beleza. Eu marquei na configuração também que eu só libero a ordem de produção para produzir depois que eu entregar a requisição, depois que eu só libero para produção depois que eu entregar a requisição de materiais. Porque é o seguinte, o que vai acontecer agora? Agora eu já vi a necessidade, já gerou compras, o compra já foi para o estoque, eu já comprei, já chegou no almoxarifado, já está lá no almoxarifado. O que eu vou fazer? Eu vou liberar a ordem para produzir. Nesse momento que eu libero a ordem para produzir, antes de eu liberar a ordem, eu vou gerar as ordens de produção, lógico. Então eu venho aqui, selo mecânico, gero ordem de produção. Ele, ó, a ordem está planejada e a atividade é montagem. Segundo, essa ordem já está finalizada, que eu já movimentei. Contraanel, cortar, furar, tornear, fresar, 30 peças, já foi. Deslizante, só está planejado, tornear e fresar, nós vamos movimentar ela. Quantos são? 60, nós temos que fazer 60 peças dessas. E o anel de encosto, era tornear e fresar, 120, também já está finalizada, que eu já movimentei ela. Eu liberei a ordem. Liberando a ordem de produção, eu não liberei a ordem, eu esqueci. Vamos voltar lá, vamos liberar a ordem de produção. Tá aqui, ele fica por corzinha. Planejada está em vermelho, finalizada parcial está em ciano, né? Um azul clarinho aqui. Amarelo está suspenso e liberado. Anel deslizante, eu cliquei aqui em cima, ó. Anel deslizante, ela está vermelha, eu cliquei e ficou azul porque eu cliquei. Planejado, eu vou liberar essa ordem. Eu venho aqui, liberado, e clico no cadeadinho aqui para ele liberar. Nesse momento que eu estou liberando a ordem, o que ele está fazendo? Ele está indo lá, mandando para o meu estoque requisição de material, manutenção. Ele mandou aqui para o meu estoque, na requisição de material, o material que eu preciso para produzir aquela ordem de produção. Então está aqui o material. Quem é o funcionário, qual que é o centro de controle e tal. Material é o tarugo de inox. Quantidade 63. O que está na ordem veio para cá. O que a pessoa tem que fazer? O encarregado que vai, o encarregado do setor, ou quem vai produzir, vai lá no almoxarifado buscar essa peça.
buscar esse material. Tem que atender essa ordem de produção, essa requisição de material. Então vem aqui, vou fazer o atendimento da requisição de materiais. Então clique duplo. São 63. Quantidade atendida. Qual que é o local de armazenagem que está essa requisição de material? Quantidade atendida. 63. Estou entregando 63 para ele. Espera aí que ele deu um... Deixa eu começar de novo aqui. Não é possível utilizar um empenho como prioridade superior. Verifica a possibilidade de remanejamento. Bom, então nós vamos atender, colocar qual que é o local de armazenagem aqui. Nós vamos atender a requisição. Atendida a requisição de material, o cara foi para produzir. Lembre-se que nós estamos produzindo, para lembrar, materiais, produtos, semi-acabado. Nós estamos produzindo um anel deslizante tipo VD. É o anel deslizante, e a quantidade que nós precisamos produzir dele são 60 anéis. Agora, foi para a produção. O que precisa ser feito? Precisa ser feito o apontamento dessa produção. Então nós vamos fazer o apontamento da produção. Ele pergunta qual é a ordem. Então aqui estão, as ordens estão todas liberadas, mas é o anel deslizante. Vou até marcar essa sequência. O que ele está fazendo? Torneando. Quem é o funcionário que está fazendo essa operação? Quantidade de peças boas, refugada, reprocesso ou retalho. Como nós tínhamos que fazer 60, eu vou colocar que é 60 boa. Ok. Passamos na primeira etapa, na primeira atividade. Aí passou para a segunda atividade. Eu já gravei a ordem de produção. Vamos fresar. Quem é o funcionário? Quantidade mais 60. Ele deu ordem de produção finalizada. O que vai acontecer nesse momento aqui? Dou um OK. Se nós formos no estoque, entrada da produção. Ele deu entrada
nos 60 anéis, anel deslizante, quantidade 60, que eu acabei de produzir. Então, minha gente, é muito fácil, desde que tudo configurado, que tudo preenchido devidamente. Muito obrigado, até a próxima.